A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os amados irmãos e amigos da Igreja Sem Parede. Um culto que nós elaboramos, um atendimento que elaboramos para você que não tem tempo de ir numa igreja física assistir um culto, ter a sua EBD, para que realmente venha a conhecer os mistérios da Palavra de Deus. Estamos aqui, mais uma noite, mais uma terça-feira, mais uma maratona do aprendizado da nossa EBD, conhecendo o livro de Reis. Então hoje nós vamos falar da área do templo na época de Salomão. Tudo se descreve, né, no período de Salomão. Então nós vamos ver as particularidades do templo e não vamos esquecer que todo este momento que passamos apresentando o livro, você precisa justamente olhar para o livro e ver você como o templo, corpo do homem, templo do Espírito Santo. Você precisa olhar para todos os utensílios que são vividos no templo de Salomão. Você precisa olhar isto e ver a grandeza e a beleza do templo. Então você poderá enxergar nele Jesus Cristo. A beleza da sua santidade. Jesus Cristo em todo aspecto. No seu poderio, na sua glória. Então, o primeiro Reis vai demonstrar justamente a glória do Senhor Jesus diante dos nossos olhos, compreendendo a história, mas enxergando a grandeza de tudo isso. Quando você olha para o templo e vê toda a grandeza, todos os detalhes, então quem você precisa enxergar? Jesus. E quando você convida Jesus para morar dentro do seu coração, que é o templo que Deus quer morar, Ele vai trazer consigo toda essa majestade, glória e poderio. E se você for fiel até a morte, conforme descrito em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, então nós levaremos dentro de nós, aonde colocarmos a raiz dos nossos pés, o poder de Deus estará entre nós. Essa semana é uma semana que o Senhor Deus nos moveu para estarmos jejuando pela a saúde e o bem-estar dos nossos amados irmãos, amigos, aqueles que têm postado seus pedidos de orações no WhatsApp. Nós estamos fazendo um jejum. E dentro disso nós encontramos uma irmã que nos pediu uma oração pelo um diácono de sua igreja. E ele está precisando de 2 rins. E hoje, praticamente, já é o 5º dia do jejum. Orando ao Senhor, colocando sempre na consagração do jejum, eu entro no quarto e aponto para a porta e digo: eis aqui, Senhor, a tua palavra, que diz: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti, ora o teu pai que em secreto te vê, ele te recompensará. O quebrantamento já toma conta. É a tua palavra, Senhor. Estou vivendo este momento na tua palavra para pedir, Senhor, um milagre. Há 1 hora atrás, já me preparando os equipamentos para a aula de hoje, o
telefone tocou e essa irmã ligando aqui. Meu irmão, meu pastor, eu preciso te passar essa informação. Diga-me. O Davi, que estava precisando, não é de um rim, é de 2 rins. É difícil, né? É difícil. O milagre aconteceu. Ele já está dando entrada no hospital para colocar os 2 rins, não é um, é os 2. Este Deus é maravilhoso. É este Deus que nós queremos realmente que você conheça, que você desfrute, porque Ele é grande. Grandioso é este nosso Deus, em todos os sentidos. Então, querido, quando você convida o Senhor Jesus para morar no seu coração, Ele traz toda a glória que Deus colocou diante de Salomão na construção do templo. Com toda magnificência, com toda glória, com toda majestade, vem para dentro do seu corpo. Se creres, verás a glória de Deus. E se você ainda não convidou Jesus para morar na sua vida, faça isso, meu irmão. Faça isso. Porque na sua vida, se amanhã depois você perder tudo, descansa. Porque Deus vai te dar tudo 4 vezes mais. Ele nunca vai desamparar você. Quando você desistir dele, ele não vai desistir de você. Quando você acha que ele está em silêncio, não está fazendo nada, não te responde nada, ele está trabalhando a seu favor. É este o nosso Deus, este é o nosso Senhor. Por isso, amado, querido irmão e amigo, você que faz parte desse momento tão glorioso que é a Igreja Sem Parede, nós vamos continuar esse trabalho, porque cremos que tem muitas pessoas que estão embarcadas, que estão em serviços distantes, não conseguem ir a uma igreja física, vai nos encontrar na rede social. Porque você que está conosco pode mandar para esse que está triste, abatido, e ver que ele está precisando de uma experiência. Então é um momento que você deve ajudá-lo nesse sentido. E não se turbe vossos corações, queridos. Porque nós estamos orando e olhando para as postagens, para os amigos e irmãos que estão linkados a este Face. Temos orado grandemente para que Deus te dê vitória em todos os sentidos. Opa! Nossos irmãos estão chegando. Oh, maravilha! Oh, hoje a família do Japão já vai estar aqui conosco, é da Coreia do Sul. Que maravilha! Seja bem-vindo. Né? Eu sei que você domina a língua portuguesa. Que bom, que bom, que bom. Eu a sua língua não domino não. Mas não se preocupe. Deus sonda e conhece os nossos corações. Ele vai te dar uma grande bênção nesta noite. Oh, meus irmãos baianos da Bahia, sejam bem-vindos. Amargosa, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Meus irmãos peruanos também estão chegando. Os meus alunos também da Assembleia de Deus estão iniciando aqui um projeto grande em suas igrejas. Conte com nossos serviços, nosso trabalho, né? De graça dai, de graça recebei. Estamos aqui para servir, porque o Senhor Jesus, Ele veio para servir e não ser servido. Então, descansa no Senhor. O Senhor vai dar uma grande bênção para a sua vida. Seja bem-vindo, tome o seu lugar, tome o seu assento. E isto já vai pedindo você também, meu irmão, minha irmã, seu problema de orar, já temos orado também nesse motivo. Fica tranquila, a vitória ela vai vir na sua vida. Jesus está no seu coração, você o convidou, descansa, porque grandes coisas fará o Senhor pela sua vida. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, diante, Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que derramou
do seu Espírito, derramou do seu sangue, Senhor amado, que é vida, e vida em abundante, e que abriu um novo e vivo caminho para as nossas vidas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, por aquilo que falamos, que fizemos, que não tem glorificado o teu nome. Nos perdoa, Senhor, e nos conceda a tua bênção. Os amados irmãos que estão se achegando, Senhor amado, que eles já estão tomando o seu assento, eles têm as suas necessidades, têm os seus desejos, Senhor amado, projetos para serem realizados, principalmente os nossos jovens que estão aqui conosco. Senhor, dá a tua bênção, não deixa faltar nada na família, na casa, Senhor amado, nos estudos, no trabalho. Senhor, conceda a vitória, Senhor. Dá a tua bênção. Não deixa, Senhor amado, em nenhum momento desfalecer os nossos corações, faltar a nossa fé, mas multiplica-nos, Senhor, porque cremos que a tua glória e a tua majestade está presente dentro de nós. Por isso, ó Deus, nós oramos assim e cremos que o Senhor já está operando, porque tu és grande e grandioso é o teu nome. Vem selar cada pedido de oração, cada súplica que está, Senhor, no oculto do coração de cada um dos nossos irmãos e amigos. Senhor amado, vem operar, selar e colocar diante dos olhos de cada um o milagre, para que eles possam ver que o mundo, ele está em grande conflito, mas o poder de Deus está sustentando as nossas vidas e nos dará como instrumento para lançarmos a rede e vermos muitas outras famílias, Senhor amado, não servindo a uma igreja específica, mas servindo a Jesus Cristo, o autor da salvação. Conceda a tua bênção, que o Senhor visite os ministérios, os pastores, para que eles cada vez mais, Senhor, queiram levar as pessoas a Jesus e não, Senhor amado, levá-las a uma denominação, a uma estrutura física. Isto é totalmente gratificante quando olhamos para Pedro e João, Senhor, que quando eles chegam na igreja chamada Formosa, dá um atendimento ali do lado de fora, Senhor, a uma pessoa necessitada. E ele diz para aquela pessoa: não temos, olha para nós, não temos nem ouro nem prata, não somos donos do poder de Deus e nem da prata que é a salvação, que representa a salvação, mas nós temos uma coisa dentro de nós, Jesus. Nós temos Jesus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Senhor, vejam, eles não fizeram nenhuma propaganda, nenhuma essência para a igreja onde eles iam visitar, onde eles iam adentrar, mas simplesmente levaram aquela pessoa que era dependente de muitos levarem ele para aquele lugar e que agora ele não precisaria, porque ele ia por conta própria, ele podia se movimentar, se deslocar, fazer o que ele achava melhor. E a palavra diz que ele se colocou em pé e entrou no templo saltando e dando glórias a Deus. Então, é isso que entendemos. Mas muitas denominações, muitos líderes não entendem isso, Senhor. Ainda continuam, Senhor amado, colocando suas denominações, suas igrejas como ponto, Senhor, de subsídio, e que se você não estiver lá, se você não estiver naquele lugar, você não tem a bênção. Nós aprendemos com Pedro e João de uma forma totalmente diferente. Leve as pessoas a Jesus. E é isso, Senhor, que os discípulos faziam. Filipe fez isto. No deserto, falou de Jesus. E aquele homem entendeu quem era Jesus e desejou ser batizado. E desejou ali morrer para este mundo e ser erguido
para o Senhor Jesus. Foi glorioso. Não era um templo, era um deserto. Então, Senhor Deus, o templo somos nós. E queremos que a tua glória venha para dentro de nós, para que o nosso templo humano nesta terra seja, Senhor, de grandes vitórias e glórias e milagres e maravilhas, e podemos dizer: hosana nas alturas, louvado seja o teu nome, como este homem que ele saltando, glorificando a Deus, entrou no templo. Fica conosco nesta aula, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Vamos lá. Vou tentar cantar o hino aqui com vocês. Vou tentar cantar o hino. Quão grande és tu! Os irmãos que estão comigo hoje, me ajudem a cantar este hino. Glória a Deus! Nós ensaiamos esse com um grupo de louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrela mil, assim de lá no espaço, em teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar campos e florestas, escuto as aves belas a cantar. Sim, a cantar. Se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além, eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, és tu. Se penso então que sem companheiro enviaste para morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E Jesus em esplendor e glória para levar ao lar dos filhos seus, me prostrarei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu,
quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Que maravilha! Eu nunca achei que um único óculos... Que maravilha! Vamos lá? Vamos então à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje são justamente horário de Brasília, 20 horas e 27 minutos. Eu sou o pastor José e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje e vamos glorificar o Senhor por este primeiro momento que passamos no louvor. Adoramos, ó Pai, e bendizemos a Ti. E agora, Senhor, adentramos na aula e pedimos do Senhor que venha nos dar a Tua bênção e que a revelação da Tua palavra venha ao encontro de nossas necessidades. E os nossos amados irmãos que estão desfrutando desta aula, deste ensinamento, possam meditar, buscar, conhecer cada vez mais e o Senhor possa ampliar os seus conhecimentos, Senhor, e eles possam, e nós todos possamos, sair desta live amando mais a Jesus. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 7, de 1 a 4. O que diz o texto? Vamos lá? O que diz o texto? Porém, a sua casa edificou Salomão em 3 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente para outra janela em 3 ordens. Que maravilha! Então, essa área, querido, é a área do templo de Salomão. E é o que nós vamos observar aqui, né, gradativamente, cada detalhe que nós vamos observar acontecer. O texto vai nos informar justamente a grandeza e os materiais que estão sendo usados. Nada é um material comum qualquer, sem qualidade. Não, tudo tem o cedro. E o tempo que demorou foram 13 anos. Veja lá. As colunas de cedro, as janelas na ordem, toda essa formação que vemos tem justamente um teor profético. Então agora ele começa a demonstrar todo o projeto do templo na época de Salomão. Vamos em frente. A casa do bosque do Líbano. Veja. Essa era a parte do Líbano. Então toda a operação,
a construção, ela te traz justamente algo muito glorioso. Veja lá. Vamos observar aqui. Esta é a área do templo. Né? É a área do templo. 13 anos de muito trabalho. Mas tudo se completou. Interessante, né? 13 anos. Há uma formação no 13, né? Um que representa justamente o quê? A unidade, né? A unidade. Ou seja, o projeto nosso só é crescente quando nós permitimos que o Deus único ele venha manifestar a sua glória. Então esse um é justamente o quê? É o Deus único. É o Deus que é soberano. Adorar somente ao Senhor dos Exércitos de Israel. Então, Israel aqui vive o único Deus. O único Deus. Dentro desse projeto aqui tem o 3, que é a manifestação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 13 anos foi a construção. Então, quando fala da casa do bosque do Líbano, o bosque do Líbano, as suas árvores, suas madeiras, são todas de qualidade. Nada que foi construído é de um material frágil. Não, todos sustentáveis. Então a particularidade do templo que nós vamos ver, que é justamente o lugar santíssimo, o lugar santo, o pórtico. Vamos ver também a coluna de Boaz e de Joaquim, o altar de cobre, o mar da fundição, as carrocerias, as câmaras e laterais, os refeitórios, até isso, o pátio interno, toda a infraestrutura é desenvolvido com louvor e glória. Olha que maravilha. 1 Reis 7, 5, 7. E também todas as portas, ombreiras e quadras eram de uma mesma vista. E uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Veja, 3 ordens. O número 3, ele enfatiza quem? A Trindade. E um de frente para o outro. O Senhor, ele trata conosco face a face, frente a frente. Percebam? Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 côvados de largura, e o pórtico estava de fronte delas, e as colunas com as grossas vigas de fronte delas. Vejam, nada frágil, tudo com sustentabilidade. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o porte do juízo, que estava revestido de cedro, de assoalho e assoalho, de assoalho a assoalho, totalmente glorioso, né? Até o lugar do julgamento era um lugar nobre. O pórtico funcionava como um memorial, era o convite, né? Era uma área onde você via ali o momento de todo o atendimento. Ele era o pórtico, né? Olha que maravilha. O pórtico era onde julgava. Então, quando se fala onde vai ter o atendimento, o julgamento, é ali, tinha um pórtico. Então, Jerusalém estava estruturada, o reino
estava vivendo o melhor momento da sua vida. É como vai ser o milênio, né? Você olha para uma estrutura dessa, você começa a imaginar como vai ser o milênio aqui na Terra. Assim, cheio de graça, de misericórdia, de glória, né? de sabedoria. É coisa gloriosa, queridos. 1 Reis 7, de 8 a 12. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtio, de obra semelhante, desde também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por esposa, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Então nós estamos vendo aqui que enquanto o rei seguia na obediência, o reino prosperava. Mas vejam aqui, ele tem uma aliança com o Faraó. Isso era típico dos reis. E não dá para fugir disso. E o Senhor Deus, ele permite com que isto venha fazer parte da vida de Salomão. Mas o Senhor observando e direcionando gradativamente, porque ele estava manifestando o seu poder e a sua glória. Mas tinha o lado do homem. E qual era o lado do homem? Era justamente isso. Ele estava fazendo como os reis. Porque os reis, o Senhor já tinha dito, os reis terão essas situações. Os reis, eles tinham muitas esposas, muitas alianças, muitos ligação um com o outro. Então, Israel não viveu diferente. Tanto é que o Israel de hoje não era diferente desse momento que está sendo vivido. O povo pediu um rei. Ah, queremos um rei. Olha, o rei vai pedir imposto, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Né? Vai ter todas essas situações. Então, ele vive esse reinado, porém, em todo momento, Deus o faz menção e deixa firme que, olha, os reis de Israel têm um significado importante. É de que Deus quer reinar sobre o povo. Mas como o povo pediu um rei, então nós observamos nesse momento que Salomão ele vive a sua vida. E faz aliança com o Faraó e tem o seu casamento com uma filha de Faraó. E sabe que filha de Faraó, como Faraó, ele tem os seus deuses, né? Então, mas Salomão estava vivendo este momento glorioso, mas a mente dele estava focado em um único Deus. Muito bem, todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas, serra por dentro e por fora. Isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora, para que ao grande pátio, até o grande pátio. Versículo 10 diz o seguinte: também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Perceberam as condições das pedras? As condições das pedras nos faz lembrar a nossa personalidade. Cada um de nós que tem a nossa dureza do nosso coração, mas que somos pedra de esquina. Quando estamos com o Senhor vai estar lapidando, vai estar trabalhando, vai estar dando valor a cada uma dessas pedras. Porque é assim que é o homem. Coração endurecido. Mas, ao ouvir a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mantém firme. Mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus tirar a dureza do coração de cada um. Deixa Deus colocar o valor. Mas Ele não vai tirar a sua personalidade. Ele não vai mudar a sua personalidade. Você vai ser uma pedra fina, uma pedra grossa, não importa, grande ou pequena, mas você terá o seu valor. Por quê?
Porque um dia você convidou Jesus para morar dentro do seu coração. O versículo 11 vai dizer: e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras, lavradas com uma ordem de vigas de cedro, e assim também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Quer dizer, além do templo de Salomão, toda a grandeza e a construção das casas que ele estava trabalhando, edificando, Deus tinha a qualidade em todos os sentidos. E não deixa de falar das 3 ordens, porque a presença gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo está reinando sobre toda essa infraestrutura. Mas Salomão é o rei, é o que está à frente. Mas quando estivermos aqui, com o Senhor Jesus, a igreja reinando no milênio, quem estará à frente será justamente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. Estará com todo o domínio, indiferente à fragilidade do homem. Aqui nós temos a fragilidade do homem. Tem aqui alguns desejos que Salomão sempre teve na sua vida, mas Deus não deixou isto sem uma condução. O povo seguia na confiança do rei, obedecendo em tudo, e todos prosperavam. Então, quando eles olhavam para o rei, e viam que justamente ele estava sendo movido pela sabedoria divina, então eles atendiam toda a solicitação do rei, obedecendo em tudo, e todos prosperavam. Não havia guerras, gente, não havia guerra e nem perseguições. Salomão dizia assim: eu procurei problemas, dificuldades, não encontrei. Percebam? Então, este momento glorioso do milênio aqui na Terra é que nós estaremos vivendo dessa forma, em que a satisfação tomará conta de todos os povos, todas as nações. Então, quando você olha para o livro de Reis, você também enxerga o milênio. Quando você olha para o livro de Reis e vê toda essa grandeza da construção, com toda a qualidade, com materiais de qualidade, com pedras trabalhadas em grandes valores, em todas as condições sendo colocadas diante dos olhos, então isso enche os nossos olhos de grandeza. Então o que é isso? É o Senhor Jesus Cristo no seu poder e glória. E quando você traz ele para dentro do seu coração, todo esse poder e glória, toda essa estrutura do reino hebreu é trazido com ele. Porque é ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A paz reinava em todo momento. Sabe o que é você ter um reino e viver uma grande paz, uma densa paz, uma paz gloriosa? Só um grande Deus pode justamente manifestar algo nesse sentido. E é o que ele está propondo para mim e para você, para as nossas vidas, para que um dia possamos estar aqui no milênio nessa terra, contemplando e vivendo este momento de não haver guerra, nem perseguições, e a paz reinava inteiramente. Então, nós vimos ali a casa de Faraó, a casa do rei, e a obra salvadora é para todos os judeus e gentios. Então, toda essa glória, toda essa majestade que nós estamos vendo, da grandeza do templo de Salomão, ali em Jerusalém, tudo isto é para os judeus e os gentios. Ou seja, Israel
judeus e gentios. Quem são os gentios? Somos nós que não somos judeus. Né? Então toda essa majestade e glória é dividida aqui para dois povos. O povo de Israel e o povo gentio. E agora vamos ver os detalhes. Os detalhes que nos encherá de grandeza e de grande alegria. 1 Reis 7, 13 a 15 diz: E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Hirão de Tiro. E era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e o cobre nos fala da justiça, e era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda obra de cobre. Então, quando você ouve esse momento do cobre, na palavra de Deus fala justamente da justiça. É um Deus justo. Muito bem. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados. E um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Veja que coisa gloriosa. As colunas, que maravilha, né? As redes eram de malhas. E havia uma rede entre as colunas. E os capitéis, nós vamos falar também dos capitéis, né, que ficavam, aqui são os capitéis. O cobre, as colunas de cobre, que nos fala justamente da justiça. O cobre fala da justiça de Deus. E aí nós vamos ver os detalhes. Porque toda essa obra é obra de detalhes. Veja o texto. 1 Reis 7, 16 a 19. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre. Não esqueçam, a justiça de Deus. Para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel. E de 5 côvados a altura do outro capitel. Então, esse aqui que vinha ali, que nós mostramos, é o capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Aqui nós já temos um número de perfeição. Quando você vê o número 7 surgindo na palavra, você lembra então de uma obra perfeita que está sendo construída. Ao sétimo dia, o Senhor Deus descansou de toda a sua obra. Então fala da perfeição, ok? Então não esqueçam desse detalhe que é muito importante. Versículo 18. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obras de lírios no pórtico de 4 côvados. Perceberam a formação dos capitéis, da rede, do lírio, né? Então, observem que coisa interessante, porque há uma mensagem profética dentro desse contexto. A rede em si nos faz lembrar justamente do Senhor Jesus convidando os seus discípulos para serem pescadores de alma. A rede, ser pescadores de homens, lançai a rede. Então,
tem que haver nessa construção aquilo que é a ferramenta de trabalho para poder levar a mensagem, levar a revelação. Você precisa da rede. Os lírios, quem são os lírios? São todos que aceitaram Jesus como único Salvador. É a beleza que o lírio tem, a pureza que o lírio tem. O perfume de Cristo está no lírio, então está em nós o perfume de Cristo. Veja que coisa gloriosa. 1 Reis 7, de 20 a 22. Vai falar tudo sobre os capitéis, quer ver? Versículo 20. Os capitéis, pois sobre as duas colunas estavam também de frente em cima da parte globular que estava junto à rede, 200 romãs em fileiras em redor, e estavam também sobre um outro capitel. Então nós tínhamos colunas à direita, à esquerda ficavam os lírios. Depois levantou-se as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-se o nome de Joaquim. Tem um nome aqui, Joaquim é o nome de uma das colunas. Levantando a coluna esquerda, pôs-se o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Então, o detalhe da obra das colunas, dos capitéis, vai nos levar à seguinte questão. O nome dado de Joaquim significa ele estabelece. E o que é que o Senhor estabeleceu? Ele estabeleceu o ato. E qual foi o ato? De descer a sua glória, de salvar a humanidade, de resgatar a humanidade. Então, ele estabelece. E Boaz, à esquerda. Boaz significa a força, o vigor. Então é o processo. Esse processo que o Senhor nos concede, Ele estabelece sobre nós ordens de bênçãos, ordem extraordinária. E cada capitel aqui, ó, tem a formação dos capitéis. Ele tem um significado. Veja que cada capitel havia aqui uma letra. A letra A, a letra E, a letra K e a letra G. No segundo capitel, em outro templo, da construção do templo, também, olha só, também tem a letra P, a letra V, E, S. Eram designadas códigos, letras, que tinham significado. Vamos ver. A letra A significa o quê? Abaco. Abaco. Os capitéis ficavam na parte superior. A letra E é equino. A letra K é questria. Questria. E a letra G, quina. Quina. Então nós temos a letra A, que é baco, nós temos a letra E, que é quino, nós temos a letra K, que é estria, e temos a letra G, que é quina. Veja só. Então o capitel dórico, que a partir disso, aproximadamente de 1100 anos antes de Cristo, era justamente o estilo deste capitel no templo. Então, abaco significa o seguinte: o que ela garante? A segurança
e o trabalho. Então o Abaco era justamente a segurança e o trabalho. Então é um projeto que mostra. Quem olhava para esse capitel, ele via que ali, quem estava trabalhando, quem estava atuando, tinha segurança e não faltava o retrabalho. Então, veja que obra gloriosa. É uma obra de segurança, é uma obra de retrabalho, ou seja, o Senhor está sempre restaurando o seu povo, renovando o seu povo. Então, é esta mensagem que tem esse capitel dentro do Abaco. E o equino? O equino era o coxim central, é aquele que sustentava. Então aqui é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. A estria, ela observava o que? A estética. Então, a obra do Espírito Santo, ela tem uma estética, ela tem uma forma de vida. E a quina? A quina não é loteria, viu, gente? Pelo amor de Deus. Quina representa justamente o que? O protege e o acabamento. Então, é a obra de detalhe. Então, todo detalhe sendo colocado. E aí nós temos o jônico. Nós temos o jônico. São colunas feitas 600 anos antes de Cristo. Além disso, tem a voluta. Lembra que nós estamos falando das letras? A voluta trabalha a moldura. Veja a obra de detalhe de cada um. O Senhor vai nos moldando, vai nos lapidando para sermos uma coluna do templo do Senhor. O Senhor nos colocará como coluna. O Senhor nos lerá o nosso nome diante de todos os anjos. Olha que coisa gloriosa. E a nervura, que é o S, que é a estrutura que evita deformar as colunas. Percebam? É uma obra eterna. É uma obra eterna que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando você convida Jesus para estar dentro da sua vida, Ele vai transformar todas as coisas. A estrutura evita deformar as colunas. Essa nervura é justamente a ferramenta que vai evitar a deformação da coluna. Quer dizer, fica sempre algo perfeito, e é o que Deus quer realizar em nossas vidas. E aquele P, que é o estofo, que é justamente o quê? O conforto. O conforto. Você tem Jesus na sua vida, você tem o conforto. E o evalo. O evalo é um sinal imutável. Imutável, ou seja, o nosso Deus, ele não muda. Ele é imutável. Ele é firme, ele é único. Então é muito importante você convidar o Senhor Deus para estar conosco. E ainda tem uma K no terceiro pórtico, né? Vai falar também do acá, que é o acanto. E o que é o acanto? É uma folha decorativa, né? É uma folhagem decorativa, onde você tem o que? A beleza e a folhagem, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, nós estamos aonde? Nos cuidados do nosso Deus. E tem a letra K também, né? A letra K, que é o sinalizador, que é o de alto risco, que era visto como tartaruga, né? Parecia pequenas tartarugas. Mas o que é o alto risco? O alto risco. Nós temos que preservar a glória de Deus na nossa vida. Não abandonar. Não fazer como fez o filho pródigo. Fugiu para uma terra longínqua. E arduamente perdeu tudo. Mas ele teve oportunidade. Porque ele teve um sinalizador. Ele viu que ele estava realmente perdendo tudo. É um alto risco. Não dá para correr. É melhor permanecer com Jesus no coração.
Que maravilha que é as aulas que dos capitéis, né? Nos ensinou bastante coisas. Cada letra ele tem um significado, né? Cada significado ele nos aponta uma forma que Jesus vai trabalhando em nossos corações. 1 Reis 7, 23 a 25 vai dizer: fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda, em redor havia botões que cingiam, por 10 côvados, e cercavam aquele mar em redor. 2 ordens de botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores do lado de dentro. Então, o que nos firma essa fundição? Apresenta justamente o que? Israel unificado, não dividido, mas Israel vivendo a sua glória, a sua unificação. Judá e Israel eram um povo um só, era um povo único, estavam firmados nas 12 tribos. Mesmo quando um estava olhando para o norte, o outro olhava para o ocidente, o outro olhava para o sul, o outro para o oriente, mas eles estavam firmes, né? Quantas situações foram vividas, os filhos de Jacó, de Israel. Vejam, mas os nomes deles prevaleceram, perceberam? Não foi mudado nenhum dos nomes deles. Todos os 12 filhos de Jacó, de Israel, entraram para a história. Entraram ali, registraram o seu nome. Assim será o nosso nome, registrado no livro da vida, permanecerá, mesmo com as nossas indiferenças, nosso jeito de ser, nossa personalidade, mas o Senhor, quando escrever o nosso nome no livro da vida, Ele permanecerá firme e forte em nosso caminhar. Posteriormente, do lado de dentro, de fora, não importa, mas o nosso nome está ali firme. Então, é dentro desse aspecto, né? As 12 tribos de Israel: Manassés, Naphtali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simão, Aser, Zebulon, Gad, Dan, Ruben e Judá. Todas as 12 tribos firmaram. E só falta uma chegar, que é eu e você, que somos gentios, que nos uniremos a esta grandiosidade e nos tornaremos a esposa do Deus Todo-Poderoso. Que maravilha! Então, esse é o mar da fundição. Essa grande bacia que você vê aqui é o que é colocado como o mar de fundição, né? Onde o sacerdote se limpava, se santificava. A unificação das 12 tribos. 1 Reis 7, de 26 a 30, vem mais detalhe. E a grossura era de um palmo, e a sua borda era como a de um copo, como a flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre. O comprimento da base de 4 côvados, e de 4 côvados era a sua largura, e 3 côvados a sua altura. Veja aqui. E esta era a obra das bases. Tinha cintas. As cintas estavam entre as molduras.
Então veja, tinha cintas aqui, né? E esta era a obra das bases. E tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras, havia leões, bois, querubins. E sobre as molduras, uma base por cima, debaixo dos leões, dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre. E os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos do lado e de cada uma das junturas. Então vejam lá, além da bacia, nós temos também aqui as pias. Então o tabernáculo de Moisés era simplesmente uma pia. Agora, quando entra em Salomão, no templo, então todo o Israel unificado com as suas estruturas, com as suas vidas, suas famílias, então, a demanda era grande, porque o povo se concretizou, né? Cresceu como areia da praia, né? E as estrelas. Então toda essa infraestrutura para atender a demanda do atendimento, da assistência de todos os servos do Senhor. Então veja, todos os detalhes, Deus pensou em tudo. E Ele foi colocando a sua grandeza, né? E quando olhamos para tudo isso, nós vemos o que? Os leões. Os leões foram os valentes, os querubins, o ministério dos anjos atuando, os bois, o trabalho. Então você vê um Jesus com tanta glória, com tanta majestade e atuante em todos os sentidos. Os bois falam do sacrifício, o leão fala justamente do leão da tribo de Judá, fala justamente de quem? Dos valentes. Como o povo foi valente chegar aonde chegou. E toda essa infraestrutura foram ministrada pelos anjos do Senhor, que são os espíritos ministradores que ministram a favor daquele que é onde herdar a salvação. Então é tudo isso glorioso quando você olha. Então, a função é sustentar o corpo. Então, qual era a função dos bois ali? Levando esse mar, né? Esse grande lírio. É justamente a sustentação do corpo, da unificação, as 12 tribos juntas, unidas. Então, quando nós nos unimos como igreja, nós não temos que ter picuinhas, situações, não gosto daquele irmão, daquela irmã, aquele lá prega muito ruim, aquele é difícil. Não, nós temos que sempre olhar para que juntos seremos melhores, seremos um complacente com o outro, perdoar. Você saiu, está voltando, abraçam, seja bem-vindo, que maravilha você voltou, que maravilha, que bênção. Vamos continuar sustentando toda essa estrutura da obra redentora. Então, os leões falam da coragem, de uma obra de coragem, de valentes, né? O sacrifício do Senhor ali, toda a estrutura tinha. Israel não faltou nada, ainda continuava nos sacrifícios. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo substituir o sacrifício dos animais. O ministério dos anjos, das rodas, estavam ali, né? E vão falar das rodas, né? Falam das rodas. As rodas moveram o Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito dizia, vá para a direita, o Espírito está nas rodas, vá para a direita, ele ia para a direita, vá para a esquerda, ia para a esquerda. Então nós somos isto, nós somos como as rodas, nós nos movimentamos, mas nos movimentamos numa ordem gloriosa do Espírito Santo.
1 Reis 7, 31 a 33, vai demarcar justamente a pia. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também de sobre a sua boca havia o quê? Entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. Mas veja o detalhe que o texto te coloca. Primeiro ele te coloca que era totalmente redonda, né, a base da coroa. Dentro da coroa, um côvado por cima, e era a sua boca redonda. Por que isto? Porque a obra do Senhor, né, ela é unificada. Ela é infinita. Não tem um fim. Você não consegue definir o fim de algo redondo. Perceberam? Mas o entalhes e as suas cintas eram quadradas e não redondas. Por que quadradas? Porque justamente mostrando que lá na frente ia nascer o quê? Um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, para justamente o quê? Apresentar Jesus, o Salvador. Veja que coisa gloriosa, os detalhes. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e o eixo das rodas na base era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como obra da roda de carro. Seus eixos, suas cambas e os cubos e os seus raios, todos eram fundidos, todos bem trabalhados, né? As rodas. Então é o que vai impulsionar uma velocidade, né? Um desenvolvimento na movimentação do que for preciso. Assim somos nós. Nos movimentamos conforme justamente o Espírito Santo nos coloca. 1 Reis 7, 34 a 39. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base, e no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões, palmas, segundo o espaço de cada uma, outro adorno em redor, conforme esta fez as 10 bases. Todas tinham a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda. A casa, porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente e parte do sul. Então, queridos, olha que coisa gloriosa. Tudo bem distribuído, nada fora de ordem, né? Quando você olha, você vê a glória, a majestade, a beleza. Então, pôs 5 bases à direita da casa, das pias, e 5 à esquerda. Total de 10. Isso é o valor glorioso, né? O 10. Então veja a coisa gloriosa, os querubins, os leões, tudo ali detalhado. 1 Reis 7, 40 a 41, vai mostrar o quê? Depois fez Irão as pias e as pás, as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis
que estavam sobre a cabeça das duas colunas, e as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. Então aqui nós encontramos aqui Boaz, uma coluna, os globos e as duas colunas. Joaquim, Boaz e Joaquim. E aqui são os globos das duas colunas. Então é algo extraordinário. E o que nós vemos aqui em 1 Reis 7, 42 a 47? As 40 romãs. As 40 romãs para as duas redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima da coluna. Então, aqui, olha, vejam, as romãs, ela é algo interessante, porque ela fala algo do nosso coração. E quando você abre as romãs, né, ela justamente mostra como é o interior, o coração, né? É o nosso sentimento, é a beleza, é o perfume, as romãs, coisa gloriosa. As 10 bases estavam ali diante de todos, juntos com as 10 bases, as 10 pias sobre a base. O mar, como também um mar, e 12 bois daquele mar. E os caldeirões? E os caldeirões e as pás, as bacias, todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. A justiça entre as pias, entre o mar, né, entre os bois, tudo ali era feito de cobre polido. Quer dizer, a justiça do Senhor. Então, quando nós olhamos justamente para este momento tão glorioso, veja lá, o versículo 46, ele vai colocar: na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre entre os tesouros da casa do Senhor. Então ele não mediu a quantidade de cobre, sobejou, porque a justiça do Senhor, ela é grande, né? Ela é grande, ela é infinita. E isto é que é glorioso. E o texto vai dizer todos esses detalhes das bacias, das romãs, algo que enche de graça os nossos corações, o sacrifício. Então, tudo isto diante de nós, de nossa vida. E a planície do Jordão. O Jordão nos fala justamente da experiência, né, do onde o Senhor Jesus teve a sua grande convivência com os seus discípulos, né? Onde ele foi ali batizado, desceu as águas. Então o Jordão fala do Senhor Jesus. Era água barrenta, ninguém queria. Mas Naamã, ele não se importou por isso, porque tinha uma palavra do profeta. Ele obedeceu a palavra do profeta, entrou naquele Jordão, e na 7ª vez, quando ele sobe das águas, ele justamente está purificado, liberto, como se ele morresse para este mundo e ressurgisse para o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o único texto na Bíblia que mostra claramente que a pessoa, ela foi emergida na água, ela mergulhou. Né? Algo extraordinário, algo que você precisa buscar, meditar. Mas o que é isto? É morrer. Morrer 7 vezes, morrer a cada dia. Nós morremos para este mundo e levantamos para o Senhor. Vai chegar um momento que nós vamos morrer para este mundo
né? Na 7ª vez. Aí nós vamos para a obra perfeita da Nova Jerusalém Celestial. É coisa gloriosa. Tudo em fartura. Nada que foi apresentado tem alguma coisa. Não pode ser assim, não. Tudo em fartura. Porque todo o empenho de rei Salomão era justamente para que toda a nação de Israel viesse ter todo o suporte, tudo que eles precisassem. É isso que nós precisamos de um presidente que venha realmente abrir o seu coração, né, e trabalhar pelo povo e para o povo e para que todos venham ter as condições de sustentar as suas famílias, educar os seus filhos e trabalhar cada vez mais com tranquilidade para que eles sejam filhos não do futuro, mas do presente, daquele momento. Então nós precisamos justamente ver a maldade caindo por terra, o feminicídio caindo por terra, né? O que mais? O crime caindo por terra e o nome do Senhor sendo glorificado. 1 Reis 7, 48 a 51. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da propiciação, os catiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas, os espervitadores, também de ouro, também os vasos, e os apagadores, e as bacias, as colheres, perfumadores, tudo em ouro finíssimo, sem economizar nada. As dobradiças para as portas da casa, o interior do lugar santíssimo, das portas da casa do templo. E assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Não trouxe Salomão as coisas que o seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro, os objetos, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então, o versículo 51, ele está mostrando a conclusão de toda uma obra. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado. O que é que Davi havia consagrado? A prata, o ouro, os objetos, e colocou tudo isso na casa do tesouro, entre os tesouros da casa do Senhor. Então, coisa maravilhosa, né? Então, o que ele trouxe? O altar do incenso. O que fala o altar do incenso? Fala justamente da oração. E no tabernáculo de Moisés, nós tínhamos o altar do incenso. O altar do incenso era de ouro. Então, a oração é poder, gente. Quando você ora, você fala com Deus, Deus derrama poder sobre a tua vida. O altar do incenso é a oração que sobe. Ela sobe. Interessante, quando algo está pegando fogo, observe que a fumaça, ela nunca desce, ela sempre tende a subir. Então, é a oração que sobe, a oração dos seus santos tem muitos seus efeitos. É o altar do incenso. E quem que tem que cuidar desse altar? É eu, é você. Que é justamente a oração incessantemente. E Salomão traz também este mesmo entendimento de Moisés. Ele permanece com o altar de incenso, que a necessidade da oração é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento de um reino, de uma família, de uma escola, trabalho, em tudo isso, saúde, nós vamos alcançar no Senhor Jesus. Então, é a oração que nós colocamos diante do Senhor. Qual o outro elemento que vem? A mesa dos pães da apropriação. O que é a mesa dos pães da apropriação? É a palavra.
é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a mesa do incenso. É a palavra de Deus. Foi esses pães que alimentaram a Davi e os seus soldados. Os pães da propiciação. Olha que coisa maravilhosa. Então, medita nesta palavra dia e noite. E o Senhor estará dando uma grande vitória para a nossa vida. Então, quem tem que cuidar disso somos nós. Nós temos que estar cuidando de meditar na palavra do Senhor. São coisas que precisamos estar sempre atentos. E aqui, o candelabro de ouro. Né? É o candelabro de ouro. Que é o menorá. O candelabro de ouro. 5 de um lado, 5 do outro. Da estrutura. Mas o que o candelabro nos fala? Fala justamente do quê? Da revelação. Né? Veja quando você tem ali o candelabro. Veja, nós temos uma parte central, não temos? E temos 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Essas 3 hastes, ela está o quê? Ligando a uma haste central. Quando Deus derrama do seu poder, do óleo, ali, no ato central, que é o Senhor Jesus, você está ligado a Jesus, Ele vai distribuir todo o seu poder na sua vida. O 6 fala do homem. E o 7, uma obra perfeita. Para a vida do homem. O que mais? O lírio. Os expevitadores. Os pagadores. Então, tudo isso são algo glorioso. Quem são os lírios? Nós somos os lírios dos vales. Então todos esses recursos estavam aí diante da obra do Senhor. O ouro presente em tudo. E o nome do Senhor sendo glorificado. Esperamos que você tenha entendido esse projeto que o Senhor tem demonstrado para a sua vida. Voltamos. Estamos aqui. Glória a Deus. Com mais uma aula concluída. E na próxima aula nós vamos falar em 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 8. Né? Que Deus maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido todo este momento. Perceberam a grandeza que é o livro? O livro, ele vem apresentar justamente todo esse projeto glorioso, né? Onde nós vemos a majestade e glória de Deus. E tudo isso, aonde? Dentro de minha vida, dentro da sua vida. E é isso que Deus quer. Realizar uma grande obra dentro do seu coração, dentro do meu coração. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós adoramos o Teu nome, Te louvamos por mais uma aula, Senhor amado, mais uma IBD concluída com a Tua bênção, que o Senhor possa fazer com que este ensinamento venha despertar os meus alunos, os meus irmãos, meus amigos, justamente a buscar conhecer a majestade e a glória do Senhor Jesus. E dentro disso, convidar Jesus para manifestar todo esse poderio, essa grandiosidade, Senhor, de sua majestade e glória dentro das nossas vidas. Experimentarmos isto e os nossos olhos contemplar esta grande operação de Deus nos nossos corações. Senhor, nós adoramos o Teu nome e bendizemos a Ti por tudo que tens feito. E lembra-te,
dos nossos amados irmãos que estão enfermos, que precisam de um milagre. E que o Senhor possa conceder uma grande vitória. É o nosso vizinho da direita, nosso vizinho da esquerda, da frente, do fundo, nossos colegas de trabalho. Senhor, conceda a tua bênção, mas que possamos trazer pessoas para serem levadas a Jesus e para que o Senhor Jesus possa também habitar em seus corações. Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, cada família, cada irmão, Senhor amado, que tem vivido, Senhor, conosco essa maratona de conhecer o livro de 1 Reis. Que o Senhor possa abençoar em todos os sentidos, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus. E todos os irmãos podem dizer amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos e obrigado por mais esta maratona, mais esta aula. Que tenham vocês ainda uma semana de muita vitória, em nome de Jesus.